Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Nos últimos dias, muitos se esquecerão do seu dever como pais de educar seus filhos nos caminhos do Senhor. Muitos colocarão suas responsabilidades nos ombros de professores, dizendo que é papel da escola educar seus filhos. Tu, porém, se lembrará deste conselho. Sobre os pais, bem como as mães, recai a responsabilidade do primeiro ensino à criança, tanto quanto o ensino posterior. E a ambos os pais é urgentíssima a necessidade de preparo cuidadoso e completo. Orientação da criança, página 43. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos do 15. Como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do nosso querido podcast Tu, Porém. E como os irmãos já sabem, eu não estou aqui sozinha, estou aqui com o Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bem. Bom, como vocês já sabem, não estou sozinho aqui, eu estou com a Gabi, ou Gabs, né? Oi, povo de Deus, como vocês estão? Mais um episódio. E hoje eu tenho a honra de apresentar a Fernanda, PhD aqui em lição da Escola Sabatina. Ela também é muito leitora, amante de livros, e que Deus possa te abençoar hoje. Amém, Gabi, não mereço esses elogios. Olá, pessoal, muito bom estar aqui com vocês e estar aqui com a minha irmã Paulinha, pra gente comentar um pouquinho a respeito deste capítulo que tá maravilhoso. Irmãos, esse capítulo aqui está incrível, que é o capítulo 3. A infância de Jesus. Temos muito o que dizer, né? Esse capítulo para mim foi, por enquanto, um dos mais interessantes, até em termos de pesquisa. E aí, Fê, você, como futura psicóloga, o que você tem a dizer sobre infância? Ai, gente, eu já deixei aqui pros meninos que eu queria começar falando, porque, pra quem não sabe, eu faço psicologia, eu tô no 6º semestre, e no curso a gente estuda sobre o desenvolvimento humano. Então, desde a formação do embrião até a velhice, a gente tá estudando. E eu achei fantástico parar pra pensar que Jesus passou pelo desenvolvimento humano. Ele não chegou na velhice, né? A gente sabe que ele morreu mais novo. Mas ele passou por essa fase de desenvolvimento, o que eu acho muito, muito legal. E nisso, nesse capítulo da infância, a gente vê a vida de Jesus comum. Jesus foi gente como a gente. Então, eu queria até citar aqui um livro que eu e a Paulinha a gente leu, que é bem legal, que se chama Liturgia do Ordinário, se os irmãos quiserem pesquisar. Ele traz uma frase que eu achei incrível, que diz o seguinte: os anos ordinários de Cristo são parte da nossa redenção. Porque se a gente parar para pensar, a maior parte da vida de Cristo foi no anonimato. Jesus vai começar seu ministério lá aos 30 anos. E a gente tá aqui tendo a oportunidade de poder ver um pouquinho um vislumbre de como foi a infância. Mas eu acho muito doido pensar de que Jesus viveu dias ordinários que nem a gente. E eu lembrei desse livro que a Fê tá falando, Liturgia do Ordinário, é um livro fantástico. Também recomendo que os irmãos leiam, uma leitura muito gostosa. Se eu não me engano, a autora até fala assim, que se a gente parar pra pensar, Jesus até escovou os dentes, né? Não sei se naquela época eles tinham o costume de escovar os dentes, né? Mas pensando assim, no abstrato, sem pesquisar historicamente, como a Fê falou, Jesus ele viveu uma vida ordinária, uma vida comum. Ele também tomou banho, ele também escovou os dentes, ele também... Essas tarefas que a gente tem que fazer, né? Claro que naquela época, né? Na realidade, no contexto tecnológico da época, mas... E se a gente for parar pra pensar, né? Pior, né? Porque a gente escova o dente todo dia, na água encanada, potável. Será que Jesus era cheiroso?
Provavelmente não, coitado. Né? Então, pra você ver, porque no início desse capítulo, uma coisa que a Ellen White destaca é que Jesus escolheu viver entre os pobres, né? Porque lá, né, quando Jesus estava a Trindade reunida, né? E foi decidido que Jesus iria nascer, ele escolheu ali nascer em Israel, um país que é minúsculo, numa cidade que era menor ainda. Lá no nosso segundo episódio, o Lucas até falou que era entre 200 até 300 pessoas, não era isso? Exatamente. Um ovo de cidade, que hoje eu acho que essa quantidade aqui em São Paulo, um prédio tem mais gente do que isso, em um único condomínio. Mas é isso, e ele escolheu marcadamente, ele, como a gente também já comentou, primeiro os pequenos e depois os grandes. Esse sempre foi o caminho de Jesus. Pegando o gancho, eu também achei muito interessante, porque assim, Jesus era Deus, né? Então ele poderia ter escolhido qualquer lugar pra ter nascido, pra ter crescido. Mas ele escolheu aquela cidadezinha ali, né? Devia ser assim, muito pequena, muito pobre. Pacata! Nossa! E assim, ele passou. Eu fico imaginando, ele passou por tantas coisas lá. Por isso que hoje, né, a gente fala que Jesus, ele nos entende por completo. Porque ele passou ali, quem sabe, fome, ele passou ali muita pobreza. E ao mesmo tempo, ele viu ali a dificuldade das pessoas. Ele passou pelas dificuldades e ele viu as pessoas passando por essas dificuldades também. E aí, eu achei interessante que Jesus ali fala que por onde ele passava, ele era luz, né? Quando ele via ali os idosos, ele era cordial, ele era bondoso. Quando ele via ali alguém passando necessidade, passando fome, o livro fala que ele tirava da comida dele para dar àquela pessoa. Gente, que bondade! E assim, até os animais ficavam felizes com a presença de Jesus, até os próprios animaizinhos. E tudo isso é para deixar um exemplo pra gente, né? Eu fico pensando, a Paulinha é mãe. Pra quem é mãe, é pai também, como é importante a gente educar os nossos filhos nesses caminhos, né? Não é porque a gente é pecador, porque a gente é falho, que a gente pode pensar, mas meu filho não vai conseguir nesse nível. Porque Jesus, ele conseguiu. E detalhe, ele não estava usando a sua divindade aqui nessa terra. Então, que bonito o exemplo que ele nos deixou. Olha só, eu acho muito interessante quando a gente trata sobre a infância, né, de Jesus, porque como a Fefes disse, maior parte da vida de Jesus foi no anonimato, né? Então o que a gente conhece é sobre o seu nascimento e a partir dos seus 30 anos até os seus 33 anos, que foi quando Jesus encerrou o seu ministério aqui na Terra. Mas um parênteses bem legal é a gente falar sobre a educação de Jesus. Jesus, Maria e José, no caso, eles eram judeus, né? Então eles educaram Jesus a partir, né, da educação ali judaica, né? Então Jesus, ele não era uma criança comum como as outras. Não era só porque ele era o próprio Deus ali. Mas Jesus, desde de pequeno, ele era uma criança diferente. Ellen White, ela vai trazer aqui que a mente de Jesus era brilhante e ativa, né? E ele era rápido na percepção e a sua capacidade de reflexão e sabedoria estava além da sua idade. Então, olha só, os próprios, mais à frente, a gente vê que Jesus, ele, quando estava no templo, os sacerdotes começavam a fazer perguntas de cunho filosófico acima do que Jesus poderia saber ali, e Jesus respondia de forma tranquila para eles, e mais, ensinava. Então, olha só, essa educação que Maria e José deram para Jesus, mais à frente você vai ver que no ministério dele, ele as utiliza de forma bem clara, né? Jesus, eu não vejo muitas pessoas dizerem isso, mas Jesus, ele era um acadêmico também. Jesus, ele trazia muitas pautas filosóficas para a época, né? Tem até um episódio onde ele diz que ele chama alguns sacerdotes e fariseus ali de hipócritas,
né? Eu estudei um pouco sobre isso e diz que Jesus ele utilizou-se de terminologia, né? Uma terminologia sobre Hipócrates naquela época. Então, olha só, Jesus ele era assim um acadêmico e desde criança ele se mostrava como alguém diferente, né? É interessante essa questão da educação para o povo judeu, porque isso é um diferencial desse povo. Porque desde sempre ali da sua formação, desde essa época de Jesus, os meninos já frequentavam as escolas rabínicas, né? Alguns dizem que a partir dos 5 anos, outros autores dizem a partir de 3 anos. Até os 13 anos, os meninos, todos os meninos judeus, eles iam para a sinagoga para ter aulas, né, sobre a Torá, sobre a história de Israel, e eles aprendiam tudo, né, tudo que eles iam aprender, matemática, geografia, ciência da época, tudo eles usavam a Torá, que eles tinham ali. E a Ellen White diz que Jesus não frequentou essas escolas, porque, segundo o que está dito aqui, né, nessa época, as coisas ensinadas ali já não eram mais tão... não era de acordo com a palavra de Deus, né? E se você for pesquisar, nessa época de Jesus, se eu não estiver enganada, né? Eles já estavam usando a Mishnah, que é um dos livros sagrados dos judeus, e também o Talmud estava sendo escrito. Então, essas ideias rabínicas, né, que eram discutidas ali nas sinagogas, que destoam da palavra de Deus, ali na época de Jesus isso já estava acontecendo. Então, Maria não mandou Jesus para a escola. E eu li num livro, o livro se chama Os Judeus e as Palavras. Esse livro é excelente, irmãos. Também recomendo muito esse livro, porque ele é maravilhoso. Esse livro vai dar um panorama da importância da palavra, do estudo da escritura para o povo judeu. Os autores, né, o Amos Oz e a filha dele, dizem que mesmo nessa época mais remota, em que as pessoas, muitas eram pobres, né, não tinham dinheiro para mandar os seus filhos para a escola, ele diz que muitos eram ajudados pela comunidade. Então, a própria comunidade ajudava aquela família a enviar os seus filhos para a escola rabínica, né? E só que não foi o caso de Jesus. Maria não o colocou na escola, mas Ellen White diz que o próprio Espírito Santo inspirava Maria a ensinar sobre as escrituras para Jesus. E é interessante também, isso é um diferencial do povo judeu, porque assim, dentre todo o povo, naquela época, as mulheres eram preteridas. Nós já sabemos disso, porque era uma sociedade machista. Mas, dentro da sociedade judaica, a mulher ainda tinha um posto mais elevado se comparado com povos da mesma época, né, da mesma região. Por quê? As mulheres, em algum grau, elas sabiam alguma coisa da Torá. Muitas, elas iletradas, elas poderiam não saber ler e escrever, mas alguma coisa elas sabiam porque era ensinado para elas em casa. Elas ouviam os pais ensinar. Então, isso, o fato de Maria, né, de dizer que Maria ensinou Jesus, não é de toda uma loucura, não é de toda uma invenção. É pautado, sim, na história. E continuando nisso, na educação de Maria a Jesus e de como Jesus era uma criança diferente, né? A Ellen White traz um episódio que a gente conhece, né, da Bíblia, que é quando eles em algum momento vão para Jerusalém para viajar nas festividades de Páscoa, né? E Jesus lá, criancinha, com seus, acho que 12 anos, né? E eu queria ler um trecho, porque lá eles viam a respeito dos sacrifícios de animais, enfim. Hoje não sabemos o que aquilo representa, mas que poético, né? Jesus criança vendo tudo aquilo. E a Ellen White fala que Jesus via e ele meditava. Então Deus Pai estava falando com Jesus a respeito do que aconteceria no futuro. Então Jesus, nessa infância, ele já estava sendo preparado para o sacrifício. E aí, eu queria ler um trecho aqui, que Ellen White diz assim: a cada tarde e manhã, um cordeiro era oferecido sobre o altar.
O ato representava o sacrifício do Salvador. Enquanto os olhos do menino Jesus observavam a vítima inocente, o Espírito Santo fazia-o compreender o significado daquela morte. Sabia que ele próprio, como Cordeiro de Deus, devia morrer pelo pecado dos homens. Imagina você ser criança e já ter essa responsabilidade nos ombros, né? Apesar de Jesus não ter sido uma criança comum, né, que nem a gente, mas ele foi uma criança, então que responsabilidade, quanta coisa a se pensar, né? É verdade. E em um determinado momento, eu achei muito interessante. Fala ali que Jesus, ele entrou ali em uma sala no templo e os rabinos estavam ali ensinando as pessoas, né? E aí Jesus, ele começou a ouvir aquilo, né? Ele não estudou ali com os rabinos, estudou em casa. E ele começou a perceber que muitas das coisas que eles falavam, que os rabinos falavam, estavam erradas. Mas mesmo assim, ele não desrespeitou aquelas pessoas, ele não ficava ali debatendo. O incrível era que ele pegava a palavra, né? Então ele começou a pegar a palavra e começou a perguntar, mas vocês estão falando isso, mas a palavra não está assim? E aí no livro fala que os próprios rabinos, eles começaram a se surpreender com o conhecimento de Jesus. E que até o próprio Jesus começou a responder as perguntas deles mesmos. Então, tinha perguntas que Jesus fazia para eles e eles não sabiam a resposta. E Jesus ia lá na palavra e respondia. E eles ficavam, assim, impressionados. E aí, com essa compreensão, essa visão que ele tinha da Bíblia, eles perceberam que Jesus era ali um menino diferente, né? Mas o triste é que mesmo assim, mesmo eles vendo que Jesus ele estava ali no caminho certo, estava falando coisas da palavra, eles não deixaram seu ego de lado, né? Eles poderiam ter visto, nossa, nós estamos por um caminho errado, vamos repensar as coisas que nós estamos ensinando para as outras pessoas. Mas por causa das tradições que tinham muito na época, né? Então eles pensavam assim, não, mas a gente já ensina assim, eu vou mudar aqui tudo que eu tô ensinando desde sempre. E aí eles decidiram continuar, mesmo sabendo que eles estavam no erro, eles decidiram continuar. E como a gente pode levar isso para nossa vida, né? É importante a gente também ter cuidado com as nossas entradas, né? Ter cuidado com as pessoas com quem a gente conversa, o que a gente está ouvindo também, e com as nossas entradas. O que a gente fala, o que a gente ouve, tudo isso pode estar influenciando ali na nossa vida espiritual. E com Jesus não foi diferente, mas acima de tudo ele colocava a palavra de Deus acima dos homens. Bom, tem um comentário bem interessante, é que Jesus, na sua infância, você percebe que Maria e José, ao ensinar Jesus, mostravam para ele sempre sobre humildade, né? Então, em lugar nenhum, né? E acredito que até mesmo em anonimato, Jesus nunca se utilizou de maneira soberba para mostrar os seus conhecimentos para as outras pessoas. Não, ele era humilde. E tem uma frase muito interessante que diz que a verdade, sendo como verdade, ela cativa. Né? Ela cativa as pessoas. Então as pessoas olhavam para os ensinamentos de Jesus, olhavam para tudo aquilo que ele falava e era cativante. Jesus uniu multidões e multidões. Então só podia ter aquele rapaz só podia falar alguma coisa que cativava, não é? E tem uma história muito legal onde conta sobre uma serpente e um vagalume. E em determinado sítio, né, uma serpente estava se esgueirando ali e viu um vagalumezinho. E ela começou a tentar pegar o vagalume. Ué, mas você imagina assim, pô, serpente come vagalume? Não, não é? E o vagalume olhou para a serpente, ué, mas por que você está tentando me pegar? A serpente não come vagalume. É que a sua luz está me incomodando. Entende? Então a luz que Jesus mostrava para as pessoas daquela época incomodava, né? Porque você imagina como uma criança de poucos anos de idade
poderia ensinar coisas tão grandiosas que nem mesmo rabis daquela época ensinavam. E é interessante que, como eu já falei, né? Alguns citam que os meninos judeus iam para a escola dos 3 anos até dos 3 anos até os 13 anos, né? E nós sabemos que, ao completar 13 anos, o menino judeu comemora o seu bar mitzvah, né? E o bar mitzvah nada mais é que o menino tem não sei se é o termo correto dizer que ele tem a permissão, mas ele recebe a autoridade de ele vai ler a Torá. Então, ali na cerimônia, né, eu não sei como isso acontece. Infelizmente, nunca fui para um bar mitzvah, se alguém quiser me convidar. A gente aceita o convite. A gente aceita o convite. Bora bar mitzvah. E ele lê a Torá, certo? E também, nesse livro que eu já citei também dos Judeus e as Palavras, além dele ler a Torá, ele tem que apresentar um próprio pensamento dele, um texto de autoria própria, falando ali, discorrendo sobre o que ele leu. E a gente tá vendo, de certa forma, o bar mitzvah de Jesus, né? Porque com quantos anos Jesus vai ao templo? Aos 12 anos. Então, aos 13, atualmente o bar mitzvah é com 13 anos, que é quando a cultura judaica diz que o menino já tem responsabilidades de homem, né? De adulto. Um homem, né? E no caso de Jesus, precoce, como sempre, foi com 12 anos, né? Que ele vai ali, ele lê a Torá, né? E ele questiona. É interessante, em Lucas, no capítulo 2, o verso 46, é dito assim, ó. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, né? Porque Maria e José estavam procurando, né? Que perceberam que Jesus não estava com ele. E sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Esse fazendo-lhes perguntas me chamou a atenção. Porque muitas vezes a gente, agora eu me coloco, né, como mãe, a gente como pai e mãe, a gente poda os nossos filhos. Porque eles fazem muitas perguntas, a gente não tem paciência e fala, vai pra lá, vai brincar. Não sei. A gente não incentiva. E a gente tá matando o espírito curioso das crianças. Sim. Porque aí você tá formando um adulto que não questiona. Um adulto que ele só aceita o que os outros dizem. Então, deixar a criança perguntar é importante. Jesus questionou. Jesus estava lá ouvindo os rabinos, mas ele não estava apenas ouvindo. Ele estava perguntando. E como a Gabi falou, também estava respondendo, porque ele conhecia a Bíblia. Maria e José ensinou a ele. E é interessante também, volta a citar o livro Os Judeus e as Palavras, que as crianças judias, a gente hoje, por exemplo, no meu caso, eu compro muito livro infantil para Sophie, né? Para a idade dela, com bastante figura, pouco texto, enfim. Só que a criança com 3 anos, a criança judia, muitas delas já começam a aprender até a escrever já. E elas aprendem o texto duro da Torá, não é livro infantil. Naquela época não existia livro ilustrado da CPB, pop-up com a historinha de Jesus. Era a letra da Torá mesmo, e eles aprendiam, e eles decoravam. E assim, claro, a psicóloga entre nós aqui vai dizer que tem que ser levado em consideração a idade da criança. Não estou dizendo Fator cultural também. Não estou dizendo que agora não, todo mundo, as crianças, vou pegar a Sofia agora e vou ensinar ela a ler e escrever. Não é isso. Mas é que, às vezes, a gente subestima as crianças. Sim. E, tipo, se a gente vê o povo judeu hoje, é um dos povos, né? Não cheguei a pesquisar isso, mas é um dos povos que mais tem prêmios Nobel. Eles fazem grandes descobertas em muitas áreas. Israel, eles, assim, em termos de tecnologia, de startups, essas coisas de informática, eles estão, assim, em primeiríssimo lugar. Eles são muito inteligentes, porque eles são despertados desde muito cedo. Eles aprendem a Torá desde muito cedo. E é interessante que no hebraico também, a palavra pai e mãe, a palavra genérica para pai e mãe, né? Horé.
Não sei se é assim que pronuncia, provavelmente estou falando errado. E essa palavra, ela vem da mesma raiz de moré. Moré significa professor. Então, na cultura, nesse livro também, que, né, Judeus e as Palavras, eles falam muito disso, que na cultura, a figura de pai, mãe, professor, ela se mescla e às vezes se torna um só. Às vezes o rabino, ele é tão próximo do seu pupilo que ele acaba não tomando o lugar de pai, mas ele tem aquela presença de pai na vida. E às vezes o próprio pai pode ser o rabino de seu filho em determinados contextos. Então, essa é uma que eu chamo a atenção dos pais aqui que nos ouvem. O nosso papel como pai, como mãe, é sermos professores dos nossos filhos e ensinarmos a Bíblia. Às vezes a gente acha que a criança ela não tem capacidade de entender, mas ela tem sim. Olha Jesus aí, com 12 anos, ele não é porque ele não responde às pessoas porque ele era Deus e já sabia as respostas. Ali ele estava com o seu entendimento de criança. Então, ele era diferente, sim, ele era diferente, mas ele estava limitado ali na forma de ser humano. Então, é importante, irmãos, é importante a gente incentivar a leitura das crianças, não só de livros infantis, mas a leitura da Bíblia, e a Bíblia como ela é. Ter Bíblias infantis em casa é maravilhoso, isso vai despertar o interesse da criança com certeza. Mas também ensinar a palavra não adaptada também é muito importante. Tem um outro livro chamado Crianças Dinamarquesas, que são 2 psicólogas que escrevem, que elas vão tratar justamente disso. Que as crianças, muitas vezes, elas ficam despreparadas na vida adulta para lidar com as frustrações, porque quando elas são crianças, a gente conta muito contos de fadas em que o final é sempre feliz. No final, todo mundo tá feliz, todo mundo se casou e acaba ali, né? Não há sofrimento. E quando você ensina a criança, você conta histórias para elas, histórias tristes, que ali naquela história ela aprende que o mundo não é um arco-íris, na vida adulta, ela vai conseguir lidar melhor com as frustrações. E a Bíblia é um livro disso. A Bíblia é um livro que tem um final feliz. Lá em Apocalipse a gente vê Jesus voltando nos céus com poder e grande glória. Mas no caminho há muito percalços. No caminho a gente vê esse Jesus que volta em Apocalipse. A gente vai ver esse Jesus morto. Então, ensinar isso para as crianças é muito importante. Para elas aprenderem a lidar com essas frustrações. E para mim, é uma das provas assim que o povo judeu, o israelense é o povo escolhido, justamente por isso. Porque até nisso Deus pensou. Até na forma de educação que eles dão para os filhos de ensinar a Torá, de ensinar no caminho, já é algo importante ali, né? Já tá enraizado na cultura. E pra mim é porque Deus os ensinou assim. Deus mostrou que devia ser dessa forma. Quantas reflexões a gente tirou, né, de um capítulo. A gente tava conversando aqui nos bastidores de que eu acho que esse foi o capítulo que a gente mais gostou. E já indo pro encerramento, eu queria repetir a frase do livro Liturgia do Ordinário, que os anos ordinários de Cristo são parte da nossa redenção. Jesus passou por todo esse desenvolvimento ali, ele cresceu, grande parte do seu tempo foi em anonimato. É bom ter livros como o da Ellen White para a gente ter esses vislumbres, mas eu acho que seria importante a gente trazer aqui que Jesus viveu dias comuns também. Você aí, que pega seu ônibus de manhã, que vai trabalhar, que enfim, que faz os seus corres, né, no dia a dia. Jesus também fazia os dele e ele vivia nessa simplicidade. E que você, no seu dia a dia, no seu ordinário, possa ver o extraordinário que é Deus, né? O extraordinário que foi Jesus vir aqui a este mundo, passar pelo mesmo desenvolvimento humano que a gente passou
E isso é incrível, que você possa ter esse conforto, que você possa enxergar esse extraordinário no seu dia a dia. O que a história traz aqui pra gente é que mais à frente, Jesus, embora ele soubesse que ele era filho de Deus, Jesus ele retornou a Nazaré em companhia de José e Maria. E até os 30 anos de idade, ele era-lhes submisso. E Jesus ele viveu no lar de um homem que era operário, que era carpinteiro, que foi José. Um homem pobre, mas com grande fidelidade a Deus. Então, olha só, Jesus ele era fiel a Deus, ele era fiel ao seu pai, José no caso, né? E ele sim mostrava que ele tinha um grande respeito por José. E para encerrar aqui, eu acho incrível essa fala de Ellen White, onde ela diz que os jovens que por princípio procuram agradar a Deus, realizando o trabalho corretamente, serão úteis ao mundo. Ao ser fiéis em posições humildes, estão se preparando para ocupar posições mais elevadas. Então, falando como um diretor de ministério jovem, eu acredito que o cerne da história é você rejeitar as suas próprias vontades e colocar as vontades de Deus na sua vida. Então, eu achei incrível esse capítulo, muito bom mesmo. Considerações finais. O que falar desse capítulo? Eu achei assim, eu acho que eu acho que talvez seja o ponto desse capítulo muito importante, da gente a gente se perguntar, né? Como que Jesus ele conseguia ser tão massa, tão top 10 ali, conhecer tanta palavra, tá respondendo ali os próprios rabinos, os próprios mestres. E aqui no livro dá a resposta. Jesus, ele sempre que ia ali no templo, ele via ali, por exemplo, o sacrifício dos cordeiros, e ele ficava refletindo sobre isso. Nossa, por que desse sacrifício, né? Um dia eu também vou morrer por isso. Mas assim, ali no livro fala que Jesus, todos os dias, nas primeiras horas do dia, antes de qualquer coisa, ele ia ali para os montes, ele ia ali para lugares silenciosos, e ali ele orava, ali ele meditava, ali ele lia a Bíblia, e ele ficava altas horas ali meditando junto com Deus. E é interessante porque fala que depois dali ele já ia fazer as suas tarefas diárias, mas da onde Jesus conseguia esse poder? Era da busca diária ali nas primeiras horas do dia. Bom, irmãos, a gente teve aprendizados aqui incríveis e a gente espera que você esteja gostando desses episódios, que possa ter sendo uma bênção. E a gente se vê no episódio que vem, nosso episódio do Porém. Esperamos você lá. Um abraço. Um abraço. Beijo.